Bom, né, a minha história desde sempre foi na música, porque a minha família é uma família sempre foi uma família muito musical. Meu avô era compositor de escola de samba, tem muitos sambas Que campeões. maneiro. Eu sou herdeira desse espólio, eu e minhas tias, enfim. Foi sempre uma casa muito musical. Meu pai era diretor de bateria de escola de samba. Assim, eu cresci dentro de uma escola de samba, então, por consequência, a grande parte dos meus amigos são músicos. Que maneiro. Então, mas eu já trabalhei em outras Desde áreas, novinha. desde Tá, sempre, desde que tá. nasci, na Aham. verdade, né. Então, eu já trabalhei em outras áreas, mas também já trabalhei dentro de uma escola de samba, ou seja, dentro da música, né. Então, não teve muito jeito. Eu acabei indo para a música sem É, querer. isso que eu ia falar. Não há nada programado, né? A vida foi te Nada, encaminhando pra esse nada. E lugar. quando eu fui trabalhar na Abramos, eu nem sabia exatamente o que era direito autoral, né. Eu sabia porque o meu avô já recebia e quando ele faleceu a minha avó recebia, né. Então eu sabia um pouco como era, como O funcionava. mecanismo. Mas Muito por alto muito por ainda. alto, assim, exatamente, como a minha avó era herdeira, então e eu também era muito nova, então eu não entendia muito. E aí quando eu fui trabalhar na Abramos, eu fui trabalhar como recepcionista. Eu não fui pro OIR, eu fui como recepcionista. Mas eu não fiquei muito tempo, porque, assim, eu já comecei a prestar atenção no funcionamento e acabava que todas as pessoas que chegavam lá, antigamente tinha muito pagamento em cheque. E aí, quando chegava alguém, sempre alguém me conhecia, sempre um Quando você fala músico de me 13 anos conhecia. atrás, você tá falando. Está em 2023, né? Você tá falando Isso, basicamente 2010 ali. isso, 2010. Eu entrei em setembro de 2010. Eu tô completando 13 anos. Então, muita gente me conhecia e eu acredito que isso tenha chamado a atenção, né? Uhum. E aí acabou que eu saí da recepção e fui para o artístico. Tá. E daí pra frente, assim, eu comecei a construir uma relação, uma proximidade com essas pessoas, porque eu tinha uma relação de artistas que eu precisava atender diretamente. Mas como foi isso? Só pra gente poder contar essa passagem, porque eu sempre falo aqui pra galera que vê, e o podcast do Musicalizando ele é muito nichado, né? Uhum, A gente não fala de polêmica, a gente não. Quer dizer, quando é uma polêmica relacionada à música em si, sim, tudo bem. Agora, quando as pessoas. Relacionada à vida pessoal, a gente evita. Então, a gente evita não, a gente não fala. sim, Então, como é um podcast muito nichado, é muito bacana porque reverbera muito dentro da comunidade da música, de quem quer viver de música, de artistas, de empresários, do nosso meio, algumas informações. E principalmente das pessoas que estão começando e que, de alguma forma, sonham em viver de música. sim, Quando a gente fala viver de música, geralmente as pessoas acham que você já tem que entrar atuando numa determinada área em que você sonhou. E quase sempre as pessoas que chegam em alguma área que elas sonharam ou de repente nem pensavam nisso e pararam lá, é, startaram, botaram o pezinho através de uma outra porta de entrada ali. sim. E isso também isso é uma constante aqui. Quase sempre, 90% das vezes que as pessoas vêm aqui bater papo, a gente repara isso. E aí é mais um caso como esse, né? Sim, De você entrar sendo recepcionista, trabalhando num universo completamente diferente do que você trabalha hoje. sim, E talvez você nem tinha, naquele momento, a ideia de que você chegaria nesse lugar, mas você fez aquela tua. Cumpriu aquela tua função, creio eu, para que você possa ter escalado para uma outra área completamente diferente, com uma responsabilidade muito maior. Você deve ter cumprido sim. muito provavelmente a tua função como recepcionista de uma maneira muito exemplar, bacanaça. E como foi esse convite? Como você migrou? Porque são áreas bem distintas, né? São. Na verdade, assim, fisicamente, a recepção era muito próxima do artístico. Então, e ali se fazia um filtro, né, das ligações, para quem encaminhar o quê. E então eu sempre tentei me informar para fazer um filtro melhor, porque às vezes tinham pessoas que ligavam que não tinha necessidade de eu transferir essa Você ligação, eu podia poderia resolver. resolver ali. Perfeito. Então foi isso que eu fiz. E aí eu comecei a me inteirar mais do trabalho no geral. E quando essas pessoas, né, esses autores e artistas iam receber lá diretamente, muitos deles me conheciam. E aí eu acredito que tenha sido isso que chamou a atenção Entendi. do gerente de AIR para me levar para o artístico. Por quê? Porque eu já tinha uma relação com os músicos, principalmente, né? Então aí me convidaram para ir para o artístico. Entendi. E com isso eu comecei um trabalho dentro do artístico que foi fazer me aproximar das pessoas que eu não conhecia. Mas até ali, nessa hora que você migrou pro artístico, você entendia.
os pormenores das questões de geração de SRC, percentuais, divisões? Não, Não, né? isso eu aprendi dentro do artístico. Beleza. Eu sabia de como o que a pessoa precisava para se filiar, o que era um ISRC, eu sabia, mas eu não sabia no sistema. Como gerar, como era a divisão, sabe? Isso tudo você aprende a partir do momento que você vai para um outro departamento. Legal. Porque a recepção, ela era... É um funil, né? Tudo chega ali, né? Recepção e administrativo. Então, basicamente era isso. Só que eu tentei me aprofundar mais, até para poder ajudar um pouco mais. Claro, claro. E com isso, acabou que eu fui pro IR.